Meus caros, aqui é o Sabino. Hoje eu tive um aprendizado muito grande e eu vou compartilhar aqui com vocês. Qual que é o esquema? A misericórdia de Deus, ela é infinita, certo? Ok. Deus é bom, ok? Ok. Só que Deus também é justo. E aí tá a pergunta. Deus, ele é mais justo do que bom? Ou ele é mais bom? Não. Nesse contexto eu acho que está correta a afirmação. Ele é mais bom. Tanto faz. Ele é mais misericordioso do que justo ou mais justo do que misericordioso? Se a misericórdia é infinita, como pode a justiça ser mais infinita do que a misericórdia? Logo, a justiça precisaria vir primeiro, na minha compreensão humana, né? Porque daí assim, se a justiça está crescendo, se a misericórdia está crescendo, a justiça precisaria ter crescido antes da misericórdia para ela ser maior do que a misericórdia. Acho que deu para entender. Bom, de qualquer forma, até onde eu sei, eu já li a Bíblia diversas vezes, de Gênesis a Apocalipse, e em todos os momentos eu vi que a justiça de Deus sempre prevaleceu mais forte do que a misericórdia. Por mais que não tenha nenhum versículo falando a justiça de Deus é mais forte do que a misericórdia dele. Não. Os versículos que eu encontrei falando acerca da misericórdia de Deus são versículos dizendo que as misericórdias de Deus são infinitas e por aí vai. Mas, no bom senso, se você for analisar os textos, você vai ver que a justiça de Deus sempre foi mais forte do que a misericórdia dele. Isso é, às vezes tinha coisas que ele mesmo não queria fazer, mas ele fazia por conta da justiça. Ou seja, é claro, eu sei, tem alguns ateus aqui que me assistem. E eu sou feliz por vocês me assistirem. O argumento principal de um ateu, não o principal, mas um dos principais, é aquele: se Deus é tão bom, por que ele deixa o mal existir? Por que ele permite o mal existir? Veja bem, não existe frio. Isso é física. Não existe frio. O frio, né, a palavra frio, é o nome usado para se referir à ausência de calor. O que existe é o calor. Da mesma forma, a luz. Não existe trevas, densas trevas. O que existe é a ausência de luz. Trevas e escuridão são as palavras que usamos para nos referirmos à ausência de luz. Ok. É correto afirmar, então, que não existe. Como que eu posso dizer? Não existe as trevas. Não existe o reino das trevas. O que existe é a ausência de Deus. Temos um ponto. Segundo ponto. Antes de Deus dizer haja luz, havia trevas sobre a face do abismo. E é aí que está o X da questão. As trevas então veio antes de Deus? Mais um dos argumentos dos ateus. A verdade é que nós estamos presos em um mundo tridimensional. E tudo que envolve o tempo, nem a ciência consegue explicar direito. Às vezes, a palavra eterno
é o termo que a gente usa para se referir a algo que nós não compreendemos. Justamente pelo tempo estar acima da gente, tipo, a gente não tem. Se a gente estivesse acima do tempo, nós teríamos controle sobre ele, mas nós não temos controle sobre o tempo. Logo, ele está acima da gente. Ele está na quarta dimensão, nós estamos aqui na terceira. Ele está na quarta para cima, né, para frente. Se o tempo, ou melhor, se o tempo está acima da nossa compreensão, logo a palavra eternidade seria um termo que nós desenvolvemos para se referir a algo que para nós não tem um fim, mas talvez para Deus haja um início e um fim para a eternidade. De qualquer forma, entra naquela clássica resposta de todos os cristãos, de todos os crentes aos ateus. É mistério de Deus, não tem para onde correr. E se isso for explicado, logo não existe fé, mas sim razão lógica. E a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então significa dizer que se agirmos completamente pela razão, estamos negligenciando nossa fé. O que importa é que Deus existe e a misericórdia dele dura para sempre. Mas o ponto central é: como que nós podemos... Será que é essa palavra que eu posso usar? Acho que sim. Como nós podemos aproveitar? Como nós podemos usufruir? Nos beneficiar da misericórdia de Deus? É aqui que entra o ponto central desse vídeo. O Senhor, Deus, só vai ter misericórdia de mim quando eu não tenho misericórdia de mim. Do contrário, a justiça dele prevalece. Porque quando eu tenho misericórdia de mim, logo eu sinto dó de mim mesmo e busco para mim a minha própria justiça. E faço o que é reto aos meus próprios olhos. Logo, cumpre-se o que está escrito em Provérbios: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E também, cumpre-se também, né, o que está escrito em Tiago 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus é o que nos permite contemplar a sua misericórdia. Nós só recebemos a misericórdia de Deus por meio da graça. Se nós somos misericordiosos conosco, com nós mesmos, logo nós buscamos aperfeiçoar o nosso próprio caminho. Nós somos carinhosos com nós mesmos. Nós acabamos ali nos rendendo à voz do pecado, aquela voz tipo, vai, é a última vez, só mais essa vez, você merece, ou algo do tipo. E quando nós somos, temos todo o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, não nos cobramos e nos aceitamos, Logo, nós criamos dentro de nós a soberba. Porque a soberba é nada mais, nada menos, talvez um pouco mais do que ignorar a verdade. E quando somos misericordiosos excessivamente com nós mesmos, logo nós não queremos ouvir a verdade, porque a verdade, ela às vezes machuca, ela dói. E como eu sou misericordioso comigo, logo eu não quero ouvir a verdade porque vai doer em mim. E como eu sou misericordioso comigo, eu não quero que doa em mim, eu quero ficar bem comigo mesmo. Tá dando para entender? Se tá dando para entender, então se inscreve nesse canal, dá o like, para eu saber que você tá entendendo, e comenta aqui, ó, eu entendi sua linha de raciocínio. Se você é ateu, e fala para mim que pelo menos você conseguiu pegar a linha de raciocínio.
Porque eu sei que tem ateus que me assistem aqui, por isso que eu falo assim, né? Bom, de qualquer forma, Deus só tem misericórdia, né, de mim. Deus só perdoa o meu pecado quando eu não tenho misericórdia de mim. E quando eu não tenho misericórdia de mim, logo quando vem a tentação para o pecado, eu passo a não obedecer aquelas vozes, justamente porque eu não tenho misericórdia de mim. A partir do momento em que eu passo a me cobrar e uso a minha ansiedade, a minha pressão ao meu favor, quando eu sinto qualquer vontade de sair do eixo, eu olho e falo, eu não posso fazer isso, porque eu me cobro. E é necessário que eu me cobre, porque dessa forma, né, é aquele negócio. Olha que interessante. Tem uma história de duas crianças, elas estavam brincando na neve, né, andando na neve. E depois de um bom tempo andando juntas, eram duas crianças. Uma olha para trás e vê os rastros, né, as pegadas no chão, todas bagunçadas assim, toda espalhada, né? Ele ficou indo para lá e para cá enquanto estava conversando com um coleguinha, com um amigo dele. Aí o outro tava com os rastros bem retinho, né? Lá no fundo, lá no horizonte assim, aquelas pegadas bem retinhas. Aí que, né, estava com as pegadas tortas, falou para ele: "Caraca, como é que você conseguiu ter esses passos retos, né? Não errar o passo em momento nenhum?" Aí o outro respondeu, né? É que desde lá de trás eu tava mirando na árvore, tava focando somente na árvore. Você, cara, acreditando em Deus ou não, tá? Fica à vontade. Você entende que tudo quanto é tipo de pecado que a Bíblia condena é exatamente aquilo que te atrasa. Se você é um ateu, por exemplo, empreendedor, empresário, tudo o que a Bíblia condena como pecado é literalmente o que te atrasa, tá? Luxúria e, e qualquer outros prazeres. É o que te atrasa. Bebidas, rolês aleatórios. Sabia que Provérbio de Salomão também fala sobre bebida misturada? Vai ler lá para você ver. É mais atual que o dia de amanhã. Naquela época já havia bebida misturada na balada, na festa, nas raves. Vai ler lá, cara. Você é ateu, mas você nunca lê a Bíblia. Ah, eu sou ateu e já li a Bíblia. Então você é um hipócrita e você quer permanecer no pecado. E por conta disso, você cria comichão nos ouvidos para não ouvir a verdade. E se você discorda de mim, infelizmente é exatamente isso que está acontecendo contigo. Bom, você acreditando ou não, o que é pecado é exatamente o que te atrasa. E a única forma de você não errar o alvo, porque pecar é literalmente errar o alvo, significa errar o alvo. A única forma de você não errar o alvo é tendo um foco. Cara, bota Cristo no foco. Coloca Jesus Cristo no foco. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Eu duvido que você chegue no fim ou no seu objetivo com os passos todos tortos, com as pegadas tortas. Eu duvido muito que você consiga realizar essa proeza. Olha para a árvore, foca em Cristo. Cristo. Cara, se você já sabe que tudo quanto é tipo de pecado é o que te atrasa, é o que te segura, é o que te impede de prosperar, logo você precisa eliminar os pecados. Como que você faz isso?
você não consegue eliminar, evitar, enquanto você estiver lutando com demônios, com monstros, você estará se tornando um deles. É o que Nietzsche dizia, né? Se você olhar para o abismo, ele olha de volta. Se você lutar com monstros, tome cuidado para não se tornar um. Agora, quando você não luta com o pecado, mas olha para Cristo, que é o centro, você não erra o alvo, você não erra o caminho, não desvia para o lado. Igual Cristo disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Quando ele disse isso, perceba que quando você está ali no arado, para quem não sabe o que é arado, o arado é para arar a terra, né? É um equipamento ali, um aparelho que vai no boi e o boi vai puxando, tipo um carrinho que você vai segurando na mão para poder abrir uma vala na terra para colocar semente, né? Plantar. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é que não é digno do reino dos céus pelo fato de enfim, você não é digno do reino dos céus justamente porque se você olhar para trás você vai errar o alvo, você vai torcer o arado. Você faz o caminho torto. E se você fizer o caminho torto, o que vai acontecer? Errando o alvo, você vai cair no pecado. E caindo no pecado, você não vai sair do lugar. Não saindo do lugar, você não tem voz ativa no reino de Deus. Sabino, mas o que é o reino de Deus? Olha, existem dois reinos, que na verdade é um só. Como eu falei, nós estamos presos nessa dimensão. É um só reino. Mas para nós aqui nessa dimensão, nós conseguimos ver como dois. E é o mesmo reino de Deus. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar. Um posso dizer que é metafórico, mas tão real quanto o vento. O segundo ainda vai chegar, ainda vai vir, que é o trono de glória. É muita coisa para explicar, enfim, tema para outro vídeo. O metafórico, que é tão real quanto o vento, é um paradoxo muito louco que o ser humano literalmente não consegue explicar. É nada mais, nada menos do que a batalha que nós já temos atualmente, onde Cristo é o nosso rei. Cristo é o rei. E nós somos literalmente soldados com armadura e espada. Esse é o reino que já está presente no mundo. Quando Cristo disse, o reino dos céus é chegado a vós, era esse reino que ele estava se referindo naquele contexto. Mas também tem o reino, o trono que vai ser estabelecido depois do juízo ou antes do juízo final, não me recordo agora. Mas enfim, o que importa é que nós estamos no reino de Deus agora. E existe uma muralha gigante para entrar para dentro do reino, se preparar como um soldado da fé e lutar nas esferas espirituais, né? Entre os escolhidos e as pessoas que estão no mundo. Uma muralha que separa. Para passar por essa muralha, a única coisa que você precisa ter é fé. É a única coisa que você precisa ter. Fé. Porque um pouco antes da muralha, existe um grande abismo. E para você entrar pelos portões dessa muralha, desse reino que já está presente, você simplesmente precisa dar o passo que Deus vai dar ao chão. E é dessa forma que você conhece o verdadeiro exército de Cristo. E assim, talvez, você se preparando, talvez não, com certeza, você se preparando, você também poderá lutar. E as pessoas que estarão de fora dessa muralha não vão conseguir entender. Se você entende pelo menos um pouco, é porque você é escolhido. E esse é um grande convite para você fazer parte dos escolhidos e pular para o lado de cá. Você só precisa crer. Não tenha misericórdia de você, porque senão você não vai sair do lugar. O reino de Deus
pelo qual Jesus estava se referindo quando ele disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, é esse. Então, seja bem-vindo ao reino dos céus. Caramba, hein? Que afirmação poderosa. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.